mudar de assunto pra gente falar do Cruzeiro, que só joga daqui a mais ou menos 20 dias contra o Mirassol, a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas vão ter 3 jogos treino contra o Botafogo esse sábado no Rio de Janeiro, sem transmissão, sem público. Depois o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre e depois o Bragantino no dia 22 de março. Teve um nesse sábado, né? 12-0, o Gabigol fez 3 gols. É pra empolgar? Cara, tem que ter muito pé no chão com esses primeiros amistosos que o Cruzeiro tá jogando, mas é melhor ganhar esses jogos do que tropeçar contra essas equipes, né? Eu acho que o Cruzeiro deu alguns sinais positivos, sim. O Gabigol vindo marcando, o Dudu também fez gol no último jogo, a gente vê o Matheus Pereira integrado. Wanderson, novidade, fez 2 gols. Wanderson fez gol também nesse primeiro jogo dele, então acho que tudo isso é muito bom. Mas esses amistosos que você citou, principalmente times da Série A, Botafogo, Bragantino, esses vão ser testes mais a valer mesmo pro que a gente vai ver no Brasileiro. Boa, vamos falar agora das cabulosas que no sábado passaram das quartas de final na Supercopa Feminina, isso. Letícia Ferreira fez o gol do Cruzeiro, já com metendo camisa nova, é isso aí, ó, estreando o uniforme novo do Cruzeiro que a gente vai ver ao longo de toda a temporada até o fim do ano. O Cruzeiro agora vai pegar o Corinthians na semifinal, reedição do duelo da final do ano passado da Supercopa. Casca grossa, hein, Henrique? Muito difícil. O Corinthians tem passado por reformulações recentes, né? Mas é favorito. O Corinthians é o principal projeto de futebol feminino do Brasil e o Cruzeiro, pra mim, o principal de Minas. Então vamos ver se o Cruzeiro vai estar à altura dessa semifinal. Bora falar agora sobre metas esportivas no Cruzeiro. Raposa já falhou na primeira meta estabelecida para o ano de 2025. Aí vale a lembrança de que todos os times de futebol no Brasil, quando iniciam uma temporada, criam um orçamento. A gente pretende faturar tanto, a gente pretende gastar tanto, e para você cumprir esse orçamento, você estabelece metas. Preciso chegar nessa competição até essa fase. Nessa outra competição, preciso ganhar o título. Foi assim que o Cruzeiro fez. Para o Campeonato Mineiro, o planejamento previa o título do campeonato estadual. E o Cruzeiro falhou feio, nem sequer foi à final. Caiu nas semifinais depois de 2 empates contra o América. O Cruzeiro vai precisar recuperar esse dinheiro perdido e esse status não alcançado com a final do Campeonato Mineiro em outras competições. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, o objetivo é ser pelo menos o 6º colocado. Na Copa do Brasil, chegar às quartas de final. Na Sul-Americana, repetir o feito do ano passado, quando foi finalista do torneio. Tem outra meta estabelecida, essa pelo Pedro Lourenço. O Cruzeiro precisa chegar a 100 mil sócios torcedores. É um objetivo da temporada passada que não foi alcançado em 2024. Nesse exato momento, o Cruzeiro tem 81.674 sócios torcedores. Metas esportivas do Cruzeiro fáceis de serem batidas, ô Cabidão? 100 mil sócios torcedores. Colocou o final da... esse aí eu acho que é o mais... Difícil? Não, acho que até é o mais fácil. É o mais fácil? A questão na final da Sul-Americana me incomoda. A final do Campeonato Estadual também, o Cruzeiro colocou como campeão, isso como uma meta esportiva. Mas isso não muda nada, né? Financeiramente. Muda. Não tem prêmio no campeonato. Não, mas a Sul-Americana sim. Tô dizendo, o não ter chegado à meta no campeonato mineiro não tem impacto nenhum no final das contas. Porque as outras metas aí representam dinheiro, né? Se você não atingir. 6º lugar do Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil e final da Copa Sul-Americana. Eu acho que na Sul-Americana tinha que pesar aí semifinal, CJ. A Copa do Brasil é super acessível, né? Ok. Na terceira fase, oitava. Tem que eliminar 2 adversários. E é natural que o Cruzeiro chegue às quartas de final de uma Copa do Brasil, ainda mais ao torneio que ele tem mais tradição, que mais ganhou. Mas a Sul-Americana, tanta coisa pode acontecer, CJ, que você coloca isso como uma meta, acaba que se você não chega, vira um mini fiasco, sabe? Pra mim, era semifinal, quarta de final Sul-Americana também. O Cruzeiro que segue aí a sua maratona de treinamentos e agora também aí com 3 jogos treino confirmados antes da estreia no Campeonato Brasileiro. Inclusive, a CBF confirmou aí a data e o horário da estreia do Cruzeirão contra o Mirassol. Vai ser no dia 29 de março, num sábado, às 6h30 da noite no Mineirão, e certamente teremos casa cheia. Afinal de contas, a torcida do Cruzeiro nunca decepciona. Bom, o Cruzeiro aí no último sábado realizou o jogo treino contra a equipe do Boston City, venceu por 12-0. Gols de Bolassi, o Wanderson marcou 2 vezes, o Vidalba fez um gol, o Gabigol fez 3 gols, Lucas Silva e o William fizeram também gols, o Caio Jorge e o Dudu marcou por 2 oportunidades. Agora o Cruzeiro terá pela frente aí 3 times bem mais qualificados do que o Boston City. Bem, como eu disse, o Cruzeiro tem aí mais 3 jogos treino confirmados. No dia 15, próximo sábado, lá no Rio de Janeiro, contra a equipe do Botafogo, sem a presença de imprensa, não terá transmissão aí desse jogo treino, enfim, nem torcedor. E aí, depois, no dia 18 de março, véspera do meu aniversário, vai dar aí na terça-feira, contra o Pouso Alegre, na Toca da Raposa 2, e para fechar, no sábado, dia 22 de março,
contra a equipe do Red Bull Bragantino, lá em Bragança Paulista. Então o Cruzeiro aí fazendo esses 3 jogos treino antes da estreia no Campeonato Brasileiro, diante aí da equipe do Mirassol. Esse jogo no Mineirão, como eu já disse, às 6h30 da noite, dia 29, sábado, com a presença do torcedor do Cruzeiro. Bom, para poder arrematar, senhores, as cabulosas fizeram bonito e no sábado venceram o Bahia por 1-0, garantindo vaga às semifinais da Supercopa Feminina. E agora vão enfrentar nada mais, nada menos do que o Corinthians. Então Cruzeiro e Corinthians farão aí esse jogo das semifinais da Supercopa e tomara que as cabulosas joguem muita bola e consigam garantir aí vaga à final da competição. Ó, vou falar uma coisa pra você, Cabidão. No primeiro bloco eu anotei, tá? Eu anotei aqui, ó. O senhor disse que 12-0 significa absolutamente nada. Significa nada. Justifique sua resposta. Não significa nada. Um amistoso, um jogo treino. 4 tempos de 30. 12 gols? Imagina o que foi esse jogo treino, CJ. Não, todo respeito, gente. Com todo respeito. É a gente jogando contra o time do Mirandinha. Peladinha de sábado? Você tá louco, velho. Não dá. É muito mais do que o Adroaldo falou mesmo. É movimentação da rapaziada, esquentar a musculatura, porque eu não consigo enxergar o que o Leonardo Jardim viu além de gols nesse jogo treino. Você foi atleta, jogador profissional. Adianta nada isso? Não adianta, CJ, não é 0, não. Tem a parte física que é importante, aí depende da dedicação do jogador. Mesmo que tá fazendo gol, você pode continuar correndo. Mas quando tá 10-0, você não... 8-0, você não... Nós tivemos... Mas aí depende do treinador. Você faz um monte de troca, você vai trocando. Quem é reserva, na teoria... Quer mostrar. Então, fisicamente, pode ser um bom trabalho. Em termos de organização, como é que seu time quer que jogue? Como é que vocês querem que jogue bola? E aí, é um ótimo treino quando você vai jogar em cima do adversário o tempo inteiro. O Boston não deve ter passado no meio campo. E você vai encontrar alguns times em algum momento assim, em casa, ou o time fez um gol e recua todo. Com alguma resistência, Rafa. Com resistência, mas... Com alguma resistência. O que aconteceu no sábado, a impressão que passa é que não teve... Gente, com todo respeito ao Boston, não teve resistência nenhuma ali, Rafael. Sim, mas você... Falei Rafael porque eu tô bravo. Quando você fala Rafael, que você tá... Mas você dá pra tirar alguma coisa. É o ideal, longe de ser o ideal. Mas você consegue treinar alguma coisa. Você pega um jogador e põe ele numa posição que ele não joga pra ver o mínimo ali que se ele consegue desenvolver. Você faz treino de bola parada, jogada ensaiada. Você tem um monte de coisa que você dá pra fazer. É a resistência, é o ideal? Não é, mas muito melhor do que um coletivo ou um treino lá entre eles mesmos. Qual que é melhor, isso ou sub-20? Jogo treino com sub-20? Acho que é parecido, Nível igual. Acho que é parecido. Agora vem Botafogo, Pouso Alegre e Red Bull Bragantino. Melhora? Aí sobe, né? Aí melhora. Sobe o nível, sem dúvida nenhuma. O nível de enfrentamento vai subir. Botafogo e Bragantino são 2 adversários do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí acho que a gente vai ter uma dimensão um pouco melhor de fato de onde está esse trabalho. Uma pena que seja jogo-treino, né? Todos eles. Acho que seria legal se algum deles fosse aberto aí pra imprensa acompanhar e tudo, pra gente ter uma dimensão melhor, né? Porque só o resultado diz muito pouco, né? Perfeito. Muito pouco. E nesses jogos contra times melhores vai dizer menos ainda o resultado, né? Porque assim, vamos lá, teve jogo-treino, portões fechados, o Cruzeiro ganhou do Botafogo de 1-0. Significa muito pouco pra quem não assistiu, né? Porque pode ter jogado muito pior, ter feito gol ali numa bola parada, um gol num lance fortuito e o adversário ter perdido 500 gols. Ou você pode ter jogado muito melhor do que o adversário e feito 1-0 só, poderia ter feito 4-5. Então assim, é uma pena mesmo que nenhum desses jogos seja aberto para que a gente tenha ali uma dimensão um pouco melhor do ponto onde está de fato esse trabalho do Cruzeiro. Mas sem dúvida o nível de enfrentamento sobe. Agora eu concordo com o Rafa, alguma coisa se tira, CJ. Também. Por mais que seja muito pouco, de fato, né, um nível de enfrentamento como esse, você tira muito pouco, mas alguma coisa certamente o Jardim está aproveitando desses treinamentos. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.